Olá pessoal, vamos dar início ao nosso Neuroclass, certo? No tema de hoje, escolhemos sobre os entry points da coluna vertebral, que seria um tema que vamos abordar através de um conhecimento anatômico de toda a nossa coluna vertebral, dividindo em cervical, torácica e lombar. Vamos determinar através dos nossos landmarks anatômicos e através deles vamos dar início e mostrar o conhecimento de onde seria o nosso ponto de entrada para os nossos parafusos. Vamos também tomar conhecimento das peculiaridades de cada parte de nossa coluna para poder determinar e mostrar as diferenças, sejam elas fraturas na coluna cervical, torácica, lombar e até mesmo no sacro. Para exemplificar e ficar melhor de entender nossos entry points, né, que seriam os pontos de entrada para a coluna vertebral, vamos mostrar inicialmente alguns casos clínicos. Para exemplificar, como eu falei, inicialmente esse primeiro caso clínico é de um paciente jovem de 27 anos, cujo ele sofreu um acidente motociclístico, infelizmente muito comum no nosso meio. Ele relatou que teve uma colisão com um caminhão e foi ejetado após isso a 15 metros de distância. Então, a partir daí a gente já compreende que foi um trauma de alto impacto. Ele chegou em Glasgow 15, no entanto, ele estava consciente e orientado, no entanto, ele foi classificado como ASIA-A. O que seria esse ASIA-A? Nós podemos, após isso, entender que o paciente que está classificado desta forma, ele está tetraplégico e também não tem função sensitiva, mesmo em níveis mais baixos, níveis sacrais, S4 e S5. Então, primeiramente, foi feita uma tomografia da coluna cervical, como podemos ver. Aqui a gente exemplificou no corte sagital, nessas duas imagens, aqui na imagem à direita da tela mais ampliada. Inicialmente nós vemos que não há grandes alterações em termos de listese, de deslocamento de uma vértebra sobre a outra, mas tendo em vista a história do paciente que chegou sem função motora nenhuma, nem sensitiva, estava paraplégico, na verdade tetraplégico. Portanto, temos que continuar a nossa investigação, certo, radiológica, visto que o paciente chegou com um déficit importante, não? Então, vendo aqui a nossa tomografia, no corte sagital, podemos já perceber aqui nos elementos mais posteriores da coluna, duas vértebras fraturadas, certo? Essa aqui é a região seriam os processos espinhosos, nós vemos duas fraturas, então, lançando mão do conhecimento da história e da anamnese, do exame físico e dessa primeira imagem, já temos que ter em mente que houve uma lesão de maior grau do que aparentemente tem aqui nessa imagem. Então vamos continuar a nossa investigação com a ressonância, e a ressonância a gente já lança a mão para ter um conhecimento melhor, não só no aspecto ósseo, mas também como estruturas ligamentares, como da medula em si. Então nessa imagem aqui pesada em T2, nós vimos aqui a ressonância também no corte sagital, nós vimos uma hiperintensidade em toda essa estrutura ligamentar posterior, já denotando provavelmente um alto grau de instabilidade nesse segmento. Falando da medula, a medula em qualquer aspecto dela, da cervical até a lombar, a sua intensidade ela é normalmente mais escura, mais acinzentada, como vemos aqui nessa parte mais superior. No entanto, nessa região onde há um maior grau de lesão medular, vemos uma hiperintensidade, ou seja, ela é branca dentro da medula. Então, inicialmente, o que vimos na coluna, na tomografia, no slide anterior, não percebemos grandes alterações, apenas uma lesão de processo espinhoso, mas na ressonância a gente já consegue ver um alto grau de lesão que é compatível com o quadro clínico que o paciente chegou, tetraplégico, sem função sensitiva, inclusive nos níveis sacrais mais inferiores. Portanto, dando seguimento, é extremamente importante, eu diria até o ponto mais importante da aula, é o ter o conhecimento anatômico de cada parte de nossa coluna vertebral. Então vamos dividi-la e começar pela vértebra cervical. Dependendo do nível da nossa vértebra, seja de C1 a C7, nossa coluna cervical, haverá pequenas diferenças, né, pequenas particularidades de cada vértebra. No entanto, nós podemos dividi-la todas elas, de C3 a C7, desta forma. Aqui na nossa imagem mais anterior, superior da imagem seria a nossa parte anterior da coluna, aqui inferior é a região posterior da coluna vertebral. E vamos dividir da seguinte forma, né? Anteriormente temos o nosso corpo vertebral e de cada lado dele vamos ter dois processos transversários. Qual a importância desse processo? Vemos aqui esse pequeno forame,
onde passará a nossa artéria vertebral, portanto, de grande importância essa estrutura, e aqui um sulco transversário que vai sair a nossa raiz nervosa, certo? Da coluna vertebral nesta região. Esse processo nós chamamos de massa lateral, ela vai estar envolvida superiormente por uma faceta e inferiormente por outra faceta. Então, cada vértebra de cada lado terá duas facetas articulares. Como essa imagem é de uma visão superior, nós podemos ver apenas a nossa faceta articular superior. Então, entre as facetas superiores e inferiores, nós temos a nossa massa lateral, que será justamente a nossa estrutura que vamos utilizar para a inserção do parafuso de massa lateral, como o nome já diz. Então, entre o corpo vertebral e a massa lateral, nós temos um pedículo. Percebemos que o pedículo na coluna cervical, ela é bem pequena em comparada com as outros segmentos da coluna vertebral, como torácica e lombar, que nós vamos ver em seguida. Posteriormente, seguindo aqui após a massa lateral, inclinando-se para a medial, temos as duas lâminas, certo? E onde as duas lâminas se encontram, elas vão formar o processo espinhoso. Perceba que o processo espinhoso em C7 ele é mais proeminente, no entanto, as estruturas descritas elas são as mesmas, independente da vértebra cervical que vamos abordar. Essa imagem é apenas para poder percebermos como que é a anatomia de uma vértebra articulada com as demais e também demonstrar algumas particularidades das primeiras vértebras cervicais. Por exemplo, aqui vemos que a primeira vértebra cervical, que é o atlas, ela apenas tem um arco anterior, um arco posterior e tem um formato diferente das vértebras anteriormente citadas, né? Vemos também aqui que em C2 temos essa estrutura que é única do áxis. O áxis é a vértebra C2, a segunda vértebra cervical, e ela se articula com o arco anterior de C1. E aqui na imagem à direita, é importante conhecer essa anatomia das facetas articulares através do seu direcionamento. Percebemos que as facetas articulares têm essa direção aproximadamente de 45 graus, vindo de superior para anterior e de inferior para posterior. Isso vai ser importante também para a gente determinarmos o nosso ponto de entrada e determinarmos a nossa angulação do parafuso. Ok, falando então sobre os parafusos de massa lateral, né, que a gente já conhece o que é a massa lateral, inclusive com todas as outras estruturas anatômicas do osso da vértebra, certo? Então temos duas técnicas mais conhecidas sobre essa inserção de parafuso de massa lateral, que é a de McGill e de Roy-Camille. Então vamos falar um pouco sobre cada uma delas. Aqui a gente já conhece bem a anatomia, que só para relembrar, né, a nossa massa lateral está aqui, entre o pedículo e entre a lâmina, inclusive a faceta articular superior aqui, visualizada nessa imagem de cima. Então vamos falar sobre a técnica de McGill, né, depois falamos já de Roy-Camille. Então essa primeira técnica, já descrita já há bastante tempo, qual é a importância de determinar o entry point? O que é que nós temos que conhecer? Primeira coisa a se fazer é dividir a nossa massa lateral em 4 quadrantes, como vimos aqui nessa imagem superior à esquerda, né? Dividimos a massa lateral em 4 e percebemos que o nosso ponto de entrada vai ser justamente superior e medial ao nosso ponto médio da massa lateral. Após determinarmos esse ponto, que é justamente o nosso entry point, ou seja, o nosso ponto de entrada para a massa lateral, a nossa técnica de McGill vai dizer o quê? Você tem que angular o seu parafuso para a lateral, como podemos perceber aqui nessa imagem B, ponto de entrada, e vamos angular para a lateral. E aqui no corte sagital é importante a gente perceber que vamos angular também o nosso parafuso superiormente. O que é que a técnica descreve? Que vamos inserir paralelamente a nossa faceta articular. Vimos anteriormente que a faceta articular ela tem essa angulação de aproximadamente 45 graus, né? Então o nosso parafuso da mesma forma vai ser inserida de inferior para posterior, para superior. Então vamos dar seguimento aqui à nossa próxima técnica bastante conhecida, que é a de Roy-Camille. Podemos perceber que o entry point nessa técnica é praticamente o mesmo em relação à técnica de McGill. Nós vamos também dividir a nossa massa lateral em 4 quadrantes, como podemos perceber aqui nessa imagem de cima, e o nosso entry point vai ser justamente no ponto médio da nossa massa lateral.
como está aqui exemplificada. Nessa imagem de baixo, uma imagem vista de posterior para anterior, podemos perceber aqui ó, os processos espinhosos, as nossas lâminas de cada vértebra, as lâminas, e aqui lateralmente as lâminas, a nossa massa lateral, né? Após dividir a massa lateral em 4 quadrantes, temos o nosso ponto de entrada e a partir daí a técnica vai determinar a sua angulação, tanto lateral quanto de inferior para superior. Então o que é que diz a técnica de Roy Camille? Determinou o ponto médio, faz a inserção para poder introduzir o parafuso e você vai angular 10 graus para a lateral e vai colocar 90 graus em relação à massa lateral, ou seja, você vai fazer perpendicular à massa lateral, diferentemente da técnica de McGill que foi descrita anteriormente. Essa imagem também descrita por Vaccaro já seria uma outra técnica, mas também bastante semelhante. Vimos aqui a linha média, certo? Ó, C3, C4, C5, a linha média, aqui a lâmina, e essas linhas pontilhadas, ela está determinando o istmo, que é justamente aquela região que divide a lâmina da massa lateral. Então, a linha pontilhada aqui mais central seria o ponto mais medial da massa lateral e também temos que determinar o nosso ponto mais lateral da massa lateral. Importante para determinar os nossos quadrantes, vamos dividir em 4 quadrantes, ó, uma linha aqui superior, uma linha aqui no meio e vamos determinar o ponto médio. Perceba que essa técnica também introduz o nosso parafuso no ponto médio e vai fazer um direcionamento para superior e para lateral. Segundo o Vaccaro, ele descreveu 20 graus para superior e 20 graus para lateral. Mas você pergunta, Abraão, qual seria a melhor técnica, né? Vendo na literatura, não há uma melhor técnica para poder fazer em relação a McGill, Roy Camille, essa técnica do Vaccaro, mas colocaria em mente o seguinte para ficar mais fácil. Você determina o quadrante, o ponto médio, e aí vai inserir o seu parafuso para seu ponto mais lateral e superior da massa lateral. Daí não vai ter erro e você vai conseguir colocar o parafuso tranquilamente. Voltando ao nosso caso clínico, nosso primeiro caso clínico anterior, aqui já mostrando a imagem tomográfica pós-operatória, mostrando já a colocação dos parafusos. Vamos aumentar aqui o zoom para a gente poder ver melhor a colocação do nosso parafuso de massa lateral. Vimos aqui essa imagem esbranquiçada, é o nosso parafuso, a sua inserção no ponto médio da massa lateral e percebemos que ele é direcionado para a lateral. Qual a importância dessa inserção, dessa angulação do parafuso? Justamente para a gente livrar a nossa artéria vertebral que estará passando aqui nesse forame, como também a saída do nervo, que vai também sair aqui no forame transversário.